esse negócio também que eu pego uma puta pilha. Porque, porra, eu tô fazendo podcast desde 2012. Cara, aí, sim. o cara chega no meu podcast e fica, nossa, mais um podcast. Caralho, Nossa, eu tô fazendo eu ia isso. ficar muito puta, Cara, eu faço isso desde que quando as pessoas nem sabiam que era podcast. Eu fico muito mal, mas eu sei que é um mal meio idiota. Não, mas eu te entendo. Eu ficaria muito puta. Não, eu ficaria muito puta. Eu odeio essas coisas, velho. Tipo... Ou se alguém fala que você tá imitando alguém e aquela pessoa veio, tipo, muito depois, sabe? Não, o próprio Flow. Nossa, quando eu fui o Aderiva, mais um. Ou quando eu fiz quando o podcast Saco Cheio começou a ter canal de corte. Mais um podcast, estilo Flow. Tipo, uns caras comentaram. Aí eu lembro que eu tava falando com o Igor sobre isso. Ele falou: caralho, mano, tu começou antes da gente. Muito Sim. louco isso. É muito foda. Eu acho que você lida bem. Eu tento sempre, como é que é? Me abster. Sim, eu tento me abster porque não dá. Tipo, eu sei qual é a verdade. Eu sei quando eu comecei. Não dava dinheiro. Mas não dá uma sensação de injustiça? Dá, mas. Mas o que eu vou fazer? Eu sei, eu entendo. Eu ficaria puta. Não tem muito o que fazer. Exatamente. Não tem como eu comprovar pras pessoas que eu faço podcast desde antes de. Eu acho que tinha o Nerdcast, que o Nerdcast eu acho que é o mais antigo, tem desde 2006. Cara, tinha mais alguns aí quando eu comecei. Sim, eu nunca, antes de conhecer você, e você falou pra mim quando a gente tava se conhecendo que você tinha um podcast, eu fiquei... Que porra é essa? Tá, você fala, as pessoas pagam pra te ouvir, tipo... Eu fiquei, que porra é essa? E aí... E agora tem um monte. Enfim, aí sobre... mas o brasileiro, agora com essa onda de podcast, por exemplo. Então lá tem o Podpah, tem vários outros podcasts que eu não sei quem são. Tipo, tem o Flow, tem o podcast do Vinheteiro, tem o podcast do Planeta Novo. Então todo mundo tem um podcast agora e tá muito legal. Tem o Vilela, tem podcast, o Rafinha Bastos tem podcast. Então todo mundo fazendo podcast agora. Tá, você tá fazendo já a cara do brasileiro. Qual é o grande lance, velho? O brasileiro, eu não sei o que acontece com ele. Ele tem uma visão limitante das coisas. E eu acho que ele foi acostumado em ser dominado pela Globo. Então ele sempre teve só um canal. E aí tinha os canais periféricos, a Record, o SBT e a Band. Então ele é acostumado a ter uma autoridade gigante, que é a Rede Globo. Então a Rede Globo faz tudo. Faz todos os programas de humor, faz programa de entrevista, faz o programa da manhã. Então tudo que a Globo faz é legal. E aí tem a Record, a Band, o SBT que faz algumas coisinhas ali, mas não, sei lá, meio que não rivaliza ou não chega à altura. Então o brasileiro tá acostumado com esse esquema de poder, de autoridade. E aí, agora que começou a ter bastante podcast, o que mais tu vê de comentário é tá saturando. Como se fosse excludente, assim. Tipo, literalmente o YouTube é on demand. Tu clica no que tu quer ver. Não tem como saturar uma coisa que tu não precisa ver. Não satura. É tipo assim, quando tu vai contratar a net, tu queria ter, sei lá, tem pacote de canais, 200 canais, tem pacote de 300 canais, tem pacote de 500 canais. Se tu tem menos dinheiro, tu fica, puta, como eu queria ter o de 500. Ia ser foda se tivesse de 500, mas tu pega o de 100 e poucos, tá? Mas tu pensa, seria legal ter ali 500, por mais que eu não vá ver, mas se eu tivesse, seria legal. Tu não ia ficar, nossa, 500 canais vai saturar isso aí. Tu não ia ficar assim. Mas tem alguma coisa com o podcast, com o YouTube, com projetos independentes, assim, que o brasileiro tem essa visão meio mesquinha. E eu digo isso por quê? Porque eu acompanho o podcast, assim como eu faço podcast desde 2012, eu acompanho o podcast desde 2011, 2010, eu acompanho. E escuto bastante rádio também, então esse sempre foi meu mundo. Então eu sempre acompanhei podcast dos Estados Unidos. Joe Rogan, Bill Burr, Chris D'Elia, o Andrew Schultz agora tem também. Todos os comediantes lá têm um podcast. Todos os comediantes dos Estados Unidos têm um podcast. Todos os doutores têm podcast, todos os psicólogos têm, todos os apresentadores, todo mundo tem um podcast lá. Todos os artistas, todo mundo que tem algo pra falar tem um podcast. Então nos Estados Unidos eles têm bilhões de podcasts. Tem bilhões, trilhões de podcasts, sei lá, tô exagerando obviamente. E tem podcast que o cara tem 2, 3 podcasts. Ele participa de um podcast com um cara e tem um podcast dele com não sei quem. Então, cara, eles têm um monte de podcast. Eu acompanho essa cena do podcast há muito tempo, eu escuto quase todos. Hoje não mais porque eu faço, trabalho com isso, então fica mais difícil, eu só escuto mais o do Bill Burr, que eu continuo escutando mesmo, e alguns trechos do Andrew ali. Mas eu não acompanho tanto, mas eu sempre acompanhei, sempre vi os vídeos e tal. Eu nunca vi comentário nos podcasts dos Estados Unidos de gente falando, one more podcast, saturou o podcast, mais uma pessoa com podcast. Não, lá eles entendem. Tem espaço pra todo mundo.
Todo mundo tem o seu nicho. Só porque o Bill Burr tem um podcast não significa que o Chris D'Elia não pode ter um, e que o Andrew não pode ter outro, e que o Tim Dillon não pode ter outro. Então todo mundo tem. E o meu ponto é, eu nunca vi um comentário em podcast americano com essa temática mesquinha, negativa e pessimista. Mais um, e muita gente falando, daqui a pouco passa essa moda, daqui a pouco vai acabar, daqui a pouco isso aí passa, e esses caras... O brasileiro ele tem, e é por isso que o Brasil é uma merda. Por isso que o Brasil não vai pra frente, e essa é uma frase clichê, mas é isso, é exatamente esse o ponto. Porque não é culpa de governo, não é culpa de política, não é culpa de lei, não é culpa de eleição, não é culpa de sistema, não é culpa de nada. É culpa única e exclusivamente do espírito do brasileiro, que é um espírito pessimista, porco, mesquinho, que tá sempre pensando no pior, tá sempre pensando, nossa, mais um, nossa, daqui a pouco vai passar isso aí. E por que os Estados Unidos é a potência que é em tudo que faz? Porque eles podem ter todos os defeitos dele, que a gente pode ver aqui, de ser um povo meio maluco, meio egocêntrico, sei lá, seja lá o que você achar dos Estados Unidos, mas uma coisa que eles têm é autoestima e vontade de fazer as coisas, e nem passa perto deles o pensamento mesquinho de um... Cara, tem uns caras que eu acompanho, tipo o Bill Burr, eu acho que ele tem 3 podcasts, tem o dele, tem o que ele faz com o Burt, e tem mais um que ele criou agora que eu não lembro com quem é. Tem o Bill and Burt Podcast, tem o Money Podcast, e tem outro que ele fez agora que é com quem, meu? Puta, ele fez outro podcast com outro comediante agora. Ele tem 3 podcasts. E eu acompanho. Eu não vi em nenhum momento ninguém falar, nossa, mais um podcast? Daqui a pouco essa moda passa. E esse é o lance, meu. É por isso que eles fazem tudo. É por isso que eles são a maior economia do mundo. É por isso que lá tem tudo. Tem canal pra caralho. Tudo pra eles vira um show. Tudo vira um evento. Por isso que eles têm um monte de esporte. Eles acompanham 10, sei lá quantos esportes, beisebol, futebol americano, basquete, hóquei. Eles acompanham todos os podcasts, tipo assim, numa cidade, o cara torce pra 5 times da mesma cidade, de vários esportes. Aqui no Brasil, eles ficam, mais um esporte. Tipo assim, o vôlei começa a dar certo. Daqui a pouco essa moda passa, daqui a pouco passa. O brasileiro é muito pessimista, é muito espírito de porco, é por isso que o Brasil é uma bosta. Não é porque votam errado, não é porque o Bolsonaro é um escroto, não é porque as leis não funcionam. Não é, meu, é porque tu é um bosta, é porque tu tem um espírito de merda, é porque tu é pessimista, negativo, e fica comentando o que os outros estão fazendo, e sempre comentando com negatividade, pensando na pior coisa. É por isso que a tua vida não anda pra frente, é por isso que tu não cria nada, é por isso que o teu país é essa bosta. E quem tenta fazer alguma coisa, quem tenta sair da caixa, ou quem tenta seguir uma coisa que tá rolando, da moda de podcast agora, aí tem uns caras que tentam entrar, ao invés de pensar, vai lá, toca ficha, tenta fazer, vamos ver o que acontece. Não, nossa, mais um podcast, nossa, daqui a pouco essa moda passa, todo mundo faz tudo por dinheiro, é só essa mentalidade de merda e porca. O brasileiro é uma bosta mesmo, tipo, ele é uma bosta. O brasileiro, ele é um lixo, ele é. Tipo, não é uma discussão, não é uma filosofia, não é uma tese. É uma bosta. Ele é uma bosta. Eu sei que vai ter gente comentando, tu não é brasileiro? Não sou. Eu não sou. Agora que eu te peguei, eu não sou, cara. Da onde eu sou, não vou te dizer. É só pra confundir as pessoas. Alemanha. Não, mas eu vou te dizer, cara. Por eu ter acompanhado muito mais a cultura americana, quando eu aprendi a falar inglês lá na minha adolescência, eu comecei a acompanhar muito mais a cultura americana. Eu comecei com as bandas que eu ouvia lá, Limp Bizkit, eu acompanhei pra caralho. Aí eu peguei bem ali a entrada da internet, então eu sempre acompanhei fórum americano falando sobre música, sobre banda. Tipo, o Limp Bizkit era a banda que eu mais curtia, eu participava do fórum, eu lia os posts, então eu sempre fiquei meio com um pé na cultura americana. E depois que eu descobri stand-up, e aí eu comecei a ouvir o Bill Burr, eu comecei a ouvir o Doug Stanhope, comecei a ouvir essa galera, então eu acho que 80% da minha criação de entretenimento e de cultura e de comunicação foi com o que eles fazem lá. Então meio que aprendi pra caralho. Eu nunca consumi nada feito no Brasil mesmo. Eu não tenho um ídolo aqui. Eu não tenho um cara que... E não é porque eu escolhi, não, mas foi simplesmente que a vida me levou a ouvir esses caras. Então meio que acostumei a esse pensamento mais positivo, mais... sei lá, esse negócio mais de mercado, de fazer o negócio acontecer, cara, tu pode fazer um monte de programa. Tu pode ter 70 programas, tu pode ter 1000 podcasts, tu pode fazer o que tu quiser, tu pode escrever o que tu quiser. Que foi? Fala. Quero fazer o advogado do diabo. Fala.
Nossa, eu quero também intimidada. Pode falar. Não, eu entendi o ponto. Tá. Mas só pensando assim. Eu não sei como são os podcasts dos Estados Unidos e tal. Mas será que essas pessoas que elas comentam isso, elas não estão um pouco saturadas? Não é com a questão de ter vários podcasts, mas tipo assim... Pessoas, canais que tiveram durante todos esses anos um conteúdo muito pobre. De repente vai lá e lança um podcast e tem milhões de views. Tipo, será que não é mais uma revolta com essa galera que tá indo na moda e, tipo, tinha vídeo de, sei lá... Ai, fumando uma coisa. Não, tô falando do Flow. Sei lá, dando exemplo, vamos pra festa. Pode pá. Pior que eu não tô falando deles. Eu não tô falando deles. Estamos criticando, pode pá. Não, eu super gosto do menino lá. Do mítico? Ele te elogiou, né? Não, eu gosto dele. Não, eu entendo o ponto. Eu gosto dele, mas assim, não tô falando dele. Eu tô falando assim de outros que eu já vi. Tipo, que era mais pra... Deixa eu terminar. Eu só ia dar um adendo. O próprio Rafinha também seguiu a moda. Sim. Tá. É que você tá tirando meu raciocínio. Vai. Será que não é uma raiva, tipo, de gente que fazia vídeo muito bobo, de criançona e tal, e agora aproveita a vibe, a onda que muitas pessoas ralaram, assim como você e outras, e, tipo, já tá, tipo, melhor que todo mundo? É um sentimento ruim, né? Tipo, meio, talvez inveja, mas será que não é uma raiva disso? Não de ter vários podcasts em si? Eu acho que isso eu entendo o que tá falando, mas eu acho que é meio que do DNA do brasileiro mesmo. Pensar nesse lado negativo aí, ficar remoendo esse ressentimento. Porque tá aproveitando o momento agora, entendeu? Eu não sei, o brasileiro é muito ressentido. Não, antes fazia não sei o que, agora tá fazendo isso, tá aproveitando a moda. Não, a questão é, se for bom, tudo bem. Não, mas se for ruim, tudo bem. Foda-se. Não causa nem um pouquinho de ranço. Eu só fico um pouco meio assim, porque eu comecei essa merda antes de todo mundo. Antes do Flow, antes de Podpah, antes de Rafinha Bass, antes de todo... Inclusive o 8 minutos, eu sempre pensava, caralho, isso tinha que ser um podcast. É óbvio que tem que ser um podcast. Eu ficava pensando, quando eu não era ninguém ainda, eu ficava olhando o 8 minutos. 8 minutos? O programa dele. De quem? Do Rafinha. Era um programa? Ele tinha um programa que era 8 minutos. Entendi. E aí ele fazia entrevistas em 8 minutos. E depois ele criou muito mais que 8 minutos, que era um programa de entrevistas. E eu sempre olhei pra aquilo e pensei, caralho, isso é um podcast, meu. Bota 2 microfones, um fone de ouvido e faz um podcast. Esse negócio de entrevista. O Maurício Meirelles, ele tem um negócio que ele faz lá, o... Não, é o... eu não sei, ele tinha um quadro que ele conversava com as pessoas. Nando Moura, o cara do NX0, todo mundo falava pra ele, cara, isso é um podcast, meu. Compra os microfones, bota um fone de ouvido e conversa com o cara. Tu não precisa estar com uma lapela e umas luzes, um negócio. Isso é um podcast. Conversa com o cara como se fosse um podcast. Eu sempre falei pro cara. Então eu tenho meio que... É uma visão também mesquinha, que eu não posso ter. Foda-se, entendeu? Foda-se se é uma moda. Talvez o ato de você ir lá, comentar, dar dislike, é realmente muito mesquinho. Mas eu acho que esse pensamento pode vir, como vem pra você. Só que talvez pra um cara que ele tá mais... Mas ele nem tá envolvido no negócio. Então, mas é porque, querendo ou não, você tá ganhando o seu dinheiro. Às vezes cai no ouvido de um cara que tá se fudendo muito na vida, a interpretação dele vai ser mais rancorosa. Não que seja certo. Mas ele tá fudido na vida porque esse é o padrão de pensamento dele. Porque ele é rancoroso e ressentido. É por isso que ele tá lá. Ele não tá sendo... Ele não foi ressentido e rancoroso a partir de agora. Sim. Provavelmente ele é em todas as áreas da vida dele. É por isso que ele tá nesse lugar. E quanto mais rancoroso e mais ressentido, mais coisa ele vai ver no mundo. E mais rancor e mais ressentimento. E mais na merda ele vai continuar. Porque esse é o brasileiro. E é por isso que o Brasil é miserável, é pobre, é a cultura estagnada e nada avança. Porque o brasileiro é assim. Ele é exatamente assim. Sei lá. Pra mim esse é o lance. É que é foda também. Você pega um cara da periferia que toma muito no cu desde sempre. E não sei, aí ele tá vendo umas coisas assim e acaba ficando... Tudo bem, mas nos Estados Unidos também tem pobreza, miséria. Mas e você nunca viu isso lá, entendi. Os miseráveis de lá, eles têm um padrão de vida muito foda. Eles têm carro, casa grande, celular foda. Os miseráveis materiais de lá, eles estão também... Eles estão mais evoluídos nesse sentimento, em relação a isso. Eu não vejo tanto ressentimento lá. Eu não vejo tanta inveja. Eu não vejo... Das coisas que eu leio os comentários, eu vejo podcast, eu consumo as coisas de lá. Eu leio ali, cara, às vezes tem crítica sobre o conteúdo,
Tem, tipo, esse cara é chato. Isso tem, normal, tem em todos os lugares. Mas esse ressentimento, essa visão... Essa visão de achar que alguém fazer alguma coisa pode ser ruim em algum... Tipo, tá, o cara seguiu uma moda, o cara nunca curtiu podcast na vida dele, ele nunca curtiu rádio, não é o lance dele, ele vai lá e cria um podcast. Tá. Isso é um cara tocando um projeto. E aí o cara tocou um projeto, o cara evoluiu alguma coisa, o cara tentou fazer alguma coisa. Não tem maldade nenhuma, não tem nada de errado aí, não tem nada. Pode ser ruim, qualidade? Foda-se, pode ser. Mas a visão do brasileiro quando um cara faz alguma coisa é sempre de ressentimento, é sempre de pegar pelo lado negativo. É sempre pelo lado negativo, é sempre pelo lado pobre da coisa, sempre pelo espírito de porco, de inveja, de ressentimento e de coisa ruim. Entendeu? Eu sinto isso. Eu comecei antes, blá blá, mas eu não dou vazão, isso não me incomoda. Sim, mas você tem essa percepção que você tá tendo esse sentimento. Às vezes cara que tá escrevendo lá, ele só tá puto com a vida. Eu teria todas as ferramentas do mundo pra ficar muito brabo com o que tá acontecendo hoje com o podcast no Brasil. Se eu fosse um cara ressentido. Sim. Por eu ter começado, eu fazia essas conversas que hoje são normais aí, tipo, conversa livre, conversar com o cara, bater um papo. Eu fazia por Skype em 2013, 14. O Caio Botura, eu fiz um Flow podcast com ele em 2014, acho que foi. Foi 2017.